Agora, 2h22, de volta com o estúdio CBN desta terça, que começou com muita fumaça, viu, aqui em Campinas. Mais uma vez, a cidade amanheceu aí coberta de fumaça em vários locais, reflexo de queimadas registradas na região, como em Valinhos, por exemplo, e também em Nova Odessa e até em alguns bairros aqui da cidade mesmo. A visibilidade ficou reduzida por conta da fumaça e o cheiro aí tornou a respiração bem difícil, viu, especialmente no comecinho da manhã. Em Valinhos, um incêndio que teria começado no sábado na fazenda Espírito Santo ainda estava ativo ontem à noite. Pelo menos 700 mil metros quadrados de área foram atingidos, segundo a Prefeitura de Valinhos. Essa área é de difícil acesso e os bombeiros estavam ainda hoje na região, onde é possível chegar para tentar controlar aí as chamas. Ontem, as chamas estavam mais perto da rodovia Dom Pedro, mas não houve a necessidade de bloqueios da estrada. Ouvintes da CBN também relataram hoje focos de incêndio menores em pontos aqui de Campinas, como na região do bairro Campina Grande. A fumaça também foi vista em bairros como Vila Industrial, Barão Geraldo, Residencial São José e também na região do aeroporto de Viracopos. Na rodovia Anhanguera, em Americana, o ouvinte Danilo Tavares flagrou inclusive uma queimada acontecendo ali perto do limite com Limeira, no sentido capital. O fogo estava bem perto da pista. Não há ainda, como a gente já informou aqui, inclusive, previsão de chuva para a nossa região nos próximos 10 dias. Em Itapira também, um homem foi preso ontem, suspeito de ter começado um incêndio criminoso em uma área de mata, perto aí de uma área residencial. O fogo aconteceu em 22 de agosto na rua Pedro Oswaldo Bertini, que fica no bairro Santa Bárbara. Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado aí por meio de câmeras de monitoramento que registraram o momento em que ele, de moto, acabou aí se aproximando dessa área e ateando fogo, então, incêndio que se alastrou em Itapira. A Polícia Civil da cidade, com o apoio da Guarda Municipal, identificou, então, o possível autor do crime e pediu à Justiça os mandados de busca e também de prisão temporária que foram concedidos. Com ele, inclusive, foram encontrados aí galões de gasolina, isqueiro, fósforos, usados nesse incêndio criminoso, um dos vários incêndios aqui na nossa região. É o que a gente disse no início, né, Tayla? Ele é provocado em 99% dos casos. Ou é criminoso ou é acidental. Nesse caso foi criminoso. Agora, para quê, né? E por quê? Isso a polícia vai conseguir aí fazer a investigação. Mas, sendo como for, o incêndio, a fumaça, a umidade relativa do ar baixíssima traz muitos problemas para a saúde, principalmente para quem tem problemas respiratórios. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio CBN com a pneumologista Bruna Marabita. Doutora Bruna, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde. É um prazer aí dividir essas informações com vocês. Prazer todo nosso. Agora, que é difícil, né, a gente conseguir escapar, né, porque se a gente está ao ar livre, puxa o ar, vem a poluição, vem a sujeira, né? Primeiro, né, quais são os efeitos, né, que pode ter para a saúde, né, respirar esse ar numa qualidade tão ruim? Então a gente fala que, na verdade, a poluição ambiental ela não deveria ser visível e a gente está enxergando agora nesses últimos dias, né? Então é uma quantidade absurda de poluentes que a gente vai acabar inalando. Quem tem doença respiratória crônica com certeza vai sentir mais, mas qualquer pessoa pode ter dificuldade na respiração numa situação como essa, né? De umidade baixíssima e essa poluição visível. Então, tosse, garganta seca, nariz ora entupido, ora escorrendo, dificuldade, pressão para respirar, tudo isso podem ser sintomas relacionados. Doutora, boa tarde. Esses casos podem até evoluir para algo mais grave, né? Quando a gente fala desses sintomas, principalmente quem já tem algum problema respiratório. A gente pode ter quadros mais graves, de repente alguma pneumonia, algo nesse sentido, por conta também da poluição? Sim, porque a gente vai acabar sobrecarregando nossos mecanismos de defesa locais, né? O nariz é nosso primeiro filtro. Ele já vai ficar sobrecarregado com essas partículas grandes que a gente tem inalado nesses últimos dias. Depois, nossa árvore brônquica também tem um transporte mucociliar, que é mais um mecanismo de defesa, mas pela quantidade grande, parte dessas partículas podem cair lá dentro do alvéolo, que é a estrutura terminal ali dentro do pulmão. E isso pode ter um impacto negativo, tanto descompensando as doenças crônicas, então crises de asma, né, de bronquite, quanto facilitando algum processo infeccioso, como você bem pontuou.
Bom, e aí como fazer a prevenção, né, doutora? Porque a gente não tem como fugir disso, né? A gente vai respirar. Por exemplo, nós nesse momento aqui estamos no estúdio com ar-condicionado, mas a hora que sair para o lado de fora vai respirar esse ar. Agora não está tendo queimada, mas teve, a gente vê o céu diferente por causa da poluição. De que maneira que a gente pode tentar diminuir os efeitos, já que prevenir não sei se é a palavra, né? Então, assim, quem tem doença crônica, que vai ser esse público que talvez sofra um pouco mais, precisa estar com as doenças bem tratadas, o acompanhamento médico regular, então com as visitas ali de rotina, para deixar aquilo bem controlado, né? E aí o que cabe para todo mundo, assim, tentar fazer é melhorar a umidade nos nossos ambientes internos, porque você bem disse, né? Fora a gente não vai ter muito controle, mas dentro de casa a gente usar algumas ferramentas para tentar aumentar essa umidade, então deixar os ambientes mais fechados e ligar um umidificador, se não tiver essa possibilidade, as bacias com água, toalhas úmidas para fazer subir um pouco essa umidade. Se a gente sair de casa e entrar em contato então com essa nuvem de fumaça, a gente pode usar máscara de proteção, então aquelas máscaras mais potentes, que são a N95, a PFF2, acaba barrando mais dessas partículas para que isso não seja totalmente inalado. Não praticar atividade de esporte, aí, qualquer atividade física ao ar livre, né, sobretudo nos horários mais críticos, ali entre 10 e 16 horas, e mesmo exercício físico em ambiente fechado, tomar um pouco de atenção, porque algumas academias estão próximas às áreas de queimadas, daí esse ar ambiente ele também vai estar ruim. Então, conferir com o médico que acompanha se isso estará liberado para esses indivíduos. Doutora Bruna, a gente queria fazer muito mais pergunta aqui, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto, né, por causa do repórter CBN. Vamos, numa próxima vez aí, falar um pouco mais, né, sobre... Algumas dicas já foram muito importantes para a Edith, por exemplo, o nosso ouvinte aqui que diz que tem bronquite e sofre muito. Então a gente vai te convidar para uma próxima vez com um pouquinho mais de tempo, a gente falar mais sobre isso, tá certo? Combinado. Muito obrigada. Se cuidem. Nós que agradecemos. Bruna Marabita é pneumologista falando sobre os impactos, né? Então, uma toalha molhada, uma bacia com água já ajuda a tentar diminuir. Vamos pro repórter CBN. Repórter CBN.